Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. No episódio de hoje, um episódio extraordinário, o nosso segundo episódio da semana Controle o Seu Dinheiro, eu vou falar justamente as ferramentas, o método, a estratégia que eu uso para controlar o seu dinheiro, que você, que também está precisando melhorar o domínio das suas finanças, precisa adotar. São estratégias que já deram certo, que é simplesmente replicar. Então, esse é o nosso segundo episódio. Na quinta-feira nós teremos uma aula magna, né? Para você se cadastrar, vou deixar o link aqui nessa descrição desse episódio, do podcast. Também, se você já me segue no Instagram, o link lá da aula está na bio. Beleza, turma? Então é o seguinte, a primeira atitude que você deve tomar para controlar o seu dinheiro é conseguir uma estratégia, né? Adotar uma estratégia. Tem várias estratégias adotadas por diversos instrutores financeiros. A que eu mais uso, a que eu mais gosto de usar, a que eu ensino para os meus alunos, a que tem no meu programa de treinamento, é justamente o método dos potes. Em vários livros, escritores defendem porcentagens diferentes. Isso é bem óbvio, por quê? Porque cada pessoa vive uma realidade financeira diferente. A mais ouvida, a mais padrão, seria 50, 30, 20. 50% em gastos fixos, né, em gastos necessários, 30% em gastos variáveis, ou seja, gastos mais voltados para os gastos de desejos, gastos não essenciais, e 20%, que seria a última parte da sua receita, aí sim atrelada a investimentos de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo. Esses 20% poder se dividir em 10 e 10, 10 para montar a reserva de emergência, 10 para investimento a longo prazo. Quando a reserva de emergência completar, você usar os outros, esses mesmos 10% para outro tipo de investimento, né? Para médio e longo prazo também. Mas eu acredito que adotando essa estratégia, utilizando para os alunos, eu sentia muita dificuldade deles colocarem em prática e tal. Eu montei uma versão, né, que eu chamo de versão pré-rico. É quando você entra em cada pote. Um exemplo muito claro aqui para você entender. Você entra no pote das despesas fixas e especifica dentro de cada pote, né? Um exemplo, aluguel, escola do seu filho, luz, água, mesmo sendo não tendo a certeza de quanto custa a luz, a água daquele mês, você consegue fazer uma estimativa fazendo simplesmente uma média. Você pega as últimas 3 contas de luz, soma tudo, divide por 3, tira uma média e você se planeja para pagar essa conta no mês seguinte. Então você vai pegar as receitas e vai pegar a receita ou as receitas, né? E se as suas receitas forem variáveis também, não importa, a técnica é a mesma. Você vai separar a sua receita para cada demanda específica de gasto. Não adianta fazer um bolão e definir como gasto fixo ou gasto variável não essencial. Então a ideia é você entrar em cada pote e definir mais ainda. Quanto mais você tiver clareza de onde o dinheiro está indo, mais você vai conseguir tomar decisões inteligentes. Enquanto você nem sequer sabe para onde o dinheiro está indo, vai ficar difícil controlar, né? Eu gosto de fazer também uma sacada interessante quando eu falo de orçamento, porque na verdade você deveria pensar como empresa, e toda empresa ela precisa dar lucros, então você também precisa dar lucros. A fórmula é muito simples, né? As crianças que já começam a ter contato com números conseguem fazer essa fórmula. O seu lucro, na verdade, é você somar tudo que você ganha e subtrair de tudo que você gasta. Esse saldo, né? Essa subtração, essa diferença tem que dar positiva.
Mas antes de você saber fazer essa forma, você precisa saber quanto você gasta. Em detalhe, para onde está indo o dinheiro. Porque muito provavelmente saber as entradas, saber a receita é mais simples, porque normalmente a gente só tem uma, duas. Se você for autônomo, tem 3 fontes de renda, cada um depende de uma semana, de uma quinzena. Se você recebe por mês, por semana, então você vai, mesmo que seja estimando, somar tudo que você ganha e subtrair de tudo que você gasta. Essa diferença tem que dar lucro. Você tem que dar lucro. Pense como empresa. Dando lucro, né? Inicialmente dando lucro, se você não controla ainda o seu dinheiro, lembre-se que essa soma, essa diferença, ela tem que dar zero. Ela tem que dar zero. Quando passar a dar lucro, ela também tem que dar zero. Esse lucro, em tese, né, ele tem que ser alocado. Por exemplo, para construir sua reserva de emergência. Por exemplo, para incrementar uma renda passiva na sua aposentadoria. Então, esse lucro, né, essa sobra de capital que deve existir todos os meses, né, que a gente sabe que o mais importante de investimentos, de você conseguir atingir seus objetivos, é você fazer aportes mensais. Realmente, para poder enriquecer, você precisa, é muito mais importante a disciplina dos aportes do que onde você vai alocar o capital. É muito mais importante. Ainda falando de controle do seu dinheiro, né, você pode usar aplicativos. Né? Hoje tem diversos aplicativos na Play Store, no Apple Store. Então você baixa, usa. Tem o Meu Dinheiro, tem o Meu Orçamento. São aplicativos que você deve usar e experimentar. Né? Eu gosto de usar muito bloco de notas, porque eu ainda prefiro usar a planilha no Excel, que eu consigo gerar gráfico, eu consigo visualizar. Eu não tenho, vamos dizer assim, né, capacidade técnica de avaliar os aplicativos, apesar de já ter baixado alguns, de utilizar, de achar muito legal, muito interessante. Mas infelizmente eu não consegui me adaptar, porque eu já faço a minha planilha desde 2007, 2008, então migrar assim, por hora, vendo que o meu jogo está dando certo, eu fiquei ainda com um pé atrás. Mas você que deve estar começando agora, utilize-se da modernidade, dos aplicativos, né? Vale a pena, experimenta qual deles, o que você se sentir melhor, se sentir mais confortável, o que você se adaptar mais rápido à plataforma, né? Porque cada um tem uma maneira diferente, mas a lógica é a mesma, é aquilo que eu falei, a soma tem que dar zero. Então, usar uma planilha financeira para controlar, identificar os gastos é de extrema importância, Então, lembre de fazer uso do aplicativo. Se você não quer fazer uso do aplicativo, faz feito eu, usa o bloco de notas. Se você usa muito cartão de crédito, ativa o SMS, depois você lança na planilha e vai apagando o SMS, é uma dica muito boa também que eu faço. Por quanto tempo? Bom, eu faço sempre, mas assim, é importante você começar, seja disciplinado, arrisca, pelo menos no primeiro mês. Depois você vai entender a lógica, estica isso por 3 meses para poder fazer uma média decente, porque você só vai conseguir ver gastos. Existem gastos semestrais, existem gastos anuais, então não vai ser de uma vez, na primeira vez que você vai entender e acertar tudo. Se você que está ouvindo esse episódio e quiser a minha planilha, a planilha que eu contribuo com meus alunos, com meus mentorados, manda uma mensagem aqui, manda uma mensagem no Instagram que eu te encaminho. Se você nem sequer faz parte da minha lista de e-mails, que eu já compartilhei com eles também, mas se você é novo aqui, me pede essa planilha que eu te dou o modelo padrão para você realmente começar uma planilha totalmente mutável, né? Você consegue botar a sua necessidade financeira, isso é importante. E lembrando o seguinte, né? Falando ainda de controlar o dinheiro, eu gosto de abordar muito a questão das dívidas. Hoje, né, no momento que eu estou gravando esse episódio aqui, a taxa Selic está 4,25. Não vou arrodear aqui muito, não vou especificar muito, detalhar muito. Mas isso quer dizer que o seu dinheiro na poupança, por exemplo, rende 70% disso. Ou seja, o seu dinheiro na poupança não chega a 3% ao ano. A poupança não é o investimento, talvez você ache que é o mais seguro, mas não é, mas é o mais popular,
Por isso que eu estou falando aqui de poupança, mas a poupança hoje rende 3% ao ano. Vamos arredondar essa conta. Qualquer empréstimo, eu sou funcionário público, um empréstimo consignado, ele vai te cobrar pelo menos 2% ao mês. Veja o que eu estou falando. Um empréstimo consignado, que talvez seja o mais barato do mercado, ele vai te cobrar pelo menos 2% ao mês. Enquanto, se você fizer um investimento conservador e seguro, você vai conseguir um rendimento de 3% ao ano. Então, é por isso que ter dívidas não é uma questão inteligente. Ter dívidas não é uma atitude inteligente para você que quer começar investimentos, para você que quer controlar o seu dinheiro. Então, comece fazendo a reserva de emergência para não entrar mais em dívidas. E essa reserva de emergência você coloca num local seguro, um local que a rentabilidade em si não importa. O que importa é você transformar ele em dinheiro novamente, para você não entrar em outras dívidas. E ao passo que você vai acumulando esse capital, você vai quitando essas dívidas e se livrando delas, né? Livrar de vez as dívidas faz total diferença. Você precisa mudar desse seu pensamento que dívidas é normal. Dívidas não é normal. Dívidas é comum a muitos brasileiros. Tem estudos que falam que são mais de 60% endividados, desses 60%, 40% são super endividados. Fala também que apenas 8% realmente quer e consegue investir porque sobra dinheiro, né? Tem gente que nem sabe que sobra dinheiro e fica na corrida dos ratos. Então, ter dívidas não é uma atitude inteligente para aqueles que querem controlar o seu dinheiro e investir. Então, fica atento a essa questão. Então, junta dinheiro para quitar as dívidas, né? E começa fazendo sua reserva de emergência. Ainda nessa pegada, eu queria dizer o seguinte, né? Quando você vai começar a acumular capital, ou você acha que está sobrando dinheiro no seu orçamento, você vai pedir ajuda a alguém que não tem que não está com pele em risco, né? Que não está arriscando também o seu capital. De repente você vai ao gerente do banco e ele te indica um consórcio, te indica um título de capitalização. Saiba que isso não é investimento. Então você que controla o seu dinheiro tem que saber que título de capitalização não é investimento, que consórcio não é investimento, que comprar ou financiar um imóvel e morar nele não é um investimento. Na verdade, ele vira um passivo, porque além de você estar pagando o investimento que você fez no seu imóvel, está pagando o financiamento, você está gastando dinheiro com ele. Você está gastando condomínio, você está gastando IPTU, você está gastando com manutenção do imóvel. Então, o imóvel que você mora não é um investimento, não é um ativo. O imóvel que você mora é um passivo. O imóvel que você comprou como investimento e está alugado, aí sim a gente pode mudar a categoria. Mas vê bem, consórcio, título de capitalização, a poupança por si só é o mais popular, mas não é o correto, não é o ideal. Ele não é tão seguro quanto você imagina, né? Talvez você esteja pensando nisso. E para fechar aqui esse podcast extraordinário, né? Eu quero falar sobre aplicativos, porque é o seguinte: um pré-rico que começa a controlar o seu dinheiro, ele pode fazer uso dos aplicativos, né? Quando você começa a controlar o seu dinheiro e de repente você consegue fazer uso de uma ferramenta poderosíssima chamada cartão de crédito, você pode usar aplicativos, né, de forma estratégica para ganhar dinheiro. Inclusive foi a primeira live que eu fiz nessa semana, a live que eu fiz domingo. Se você ainda não viu a live, eu vou tentar subir ela pro YouTube. De repente vai dar certo, você consegue ver, porque a live sai do ar, né, em 24 horas. Então você talvez consiga ver ainda. Lá eu dou os 5 passos exatos e corretos para você usar a melhor ferramenta hoje no mercado e conseguir inclusive ganhar dinheiro. Mas se você conseguir viajar, né, não pagar as passagens, já é uma excelente atitude. Então fazer uso de aplicativos pode ajudar a controlar o seu dinheiro. Aplicativos como Mercado Pago, Amo Digital, PicPay, Recarga Pay. Você consegue, além de concentrar todos os seus pagamentos, além de você conseguir concentrar
todos os seus pagamentos num único cartão, de maneira inteligente, você vai conseguir separar onde você está gastando, né? Porque um exemplo muito comum nas minhas consultorias, os meus clientes perguntam: e onde entra o gasto do cartão de crédito? Como se o cartão de crédito ele comprasse algo que não poderia estar listado. O cartão de crédito comprou o quê? Pagou o quê? Pagou o cinema? É lazer. Pagou combustível? É gasto com carro. O cartão de crédito pagou a escola? É gasto com educação. O cartão de crédito comprou feijão, arroz, carne? É gasto com feira. O cartão de crédito comprou remédio? É gasto com saúde. O cartão de crédito comprou, se você tem um pet, por exemplo, comprou ração ou pagou um atendimento médico do seu animal, é gasto com pet. Isso pode entrar na renda variável, nos gastos variáveis. Então o cartão de crédito ele é só um meio, um intermediador. Porém, quando você começa a controlar o seu dinheiro, está em dia, né? Pelo menos conseguir zerar o seu orçamento, você pode passar a fazer os pagamentos no cartão de crédito. E é justamente esse motivo que eu falo dos aplicativos, porque além de você deixar de ir para a fila de banco, deixar de ir para a fila de lotérica, ficar arriscado a se levar um assalto, você consegue se livrar, você consegue pagar as contas de consumo. No AME, por exemplo, você consegue pagar luz, água, impostos. No Mercado HP você consegue pagar boletos de faculdade, de escola. Então é o seguinte, fazer uso dos aplicativos, quando você controla o seu dinheiro, principalmente o cartão de crédito, ele pode virar um excelente aliado. Assiste lá a minha aula que eu dei sobre a forma correta de usar o cartão de crédito, e você vai entender como você vai conseguir gerar lucros ainda com o dinheiro, né? O passo rápido aqui é o seguinte: tenha um cartão que converta bem, gaste tudo nele, tenha cartões adicionais que vai gerar uma única fatura, lembrar da conversão ser boa, e só mandar para alguma operadora de passagem aéreas quando tiver uma promoção de no mínimo 80%, e o cartão tem que converter pelo menos 1,5 ponto por dólar. Beleza? Anota essas dicas aí. Qualquer dúvida me procura no Instagram, a gente troca uma ideia. E esse é o segundo episódio da semana Controle o Seu Dinheiro, e é justamente o nome do episódio, né? Controle o seu dinheiro. E essa é uma estratégia importantíssima de usar os aplicativos, visto inclusive que devido ao monopólio dos bancos, o próprio Banco Central está estimulando a criação de novas fintechs, de bancos digitais, de tal forma que esses aplicativos, você quando faz uso deles, né, o dinheiro estando lá, vamos dizer assim, na conta corrente do aplicativo, ele já rende mais que a poupança. Então essa sacada é extremamente importante. O dinheiro que fica no Recarga Pay, melhor, no PicPay, ele rende mais que a poupança. O dinheiro que fica na conta corrente do Mercado Pago, ele rende mais que a poupança. Um exemplo muito clássico, e para você entender aqui, esse rendimento é 100% da taxa Selic. Melhor, 100% do CDI, que é 1% over da taxa Selic. A taxa Selic hoje é 4,25, o CDI é 4,24. Esses aplicativos que eu nominei aqui, eles rendem 100% dessa taxa, enquanto a poupança, que eu já comentei aqui, ela rende 70% dessa taxa. Então, só em usar o aplicativo você já consegue começar a investir através dos aplicativos e ter uma rentabilidade maior que a poupança. Então, fica muito esperto, né? Tem atitudes, tem conhecimentos que você talvez nem sequer saiba que existe. Então essa é uma lógica muito interessante e importante para você que quer controlar o seu dinheiro. Beleza, turma? Amanhã é quarta-feira, teremos mais um episódio aqui, um episódio extraordinário. Na quinta-feira também teremos mais um episódio extraordinário, e na sexta teremos o nosso episódio padrão. Se você gostou desse conteúdo, se você acha interessante, eu vou falar mais sobre isso na minha aula. A aula vai ocorrer na quinta-feira, dia 5 de março, às 20 horas. Se você está ouvindo esse podcast após essa data, me procura, talvez as vagas ainda estejam abertas. De alguma forma você consegue ainda assistir essa aula, que seja uma reprise, e a gente pode trocar ideia também. Se você gostou mesmo, manda um recado, manda um coração, marca alguém, caminha, manda um feedback para mim.
tá bom? Agradeço muito pelo seu tempo, mais uma vez, e a gente se encontra amanhã. Essa semana é a semana do Controle Seu Dinheiro e todo dia eu vou deixar aqui um episódio para você. Grande abraço e até amanhã.